vamos continuar essa série que nós intitulamos como Histórias pelo Caminho, porque entendemos que o Senhor Jesus Cristo utilizava especialmente de parábolas para comunicar alguns ensinos preciosos aos seus discípulos. Quando o Senhor Jesus Cristo estava parado em alguma cidade, alguma região, nós vemos os evangelistas descrevendo os milagres que ele operara. O Senhor Jesus Cristo realizava inúmeras curas. Quando estava alojado em alguma cidade ou na sua própria residência. Mas quando o Senhor Jesus estava pelo caminho, pregando o Evangelho do Reino, o Senhor Jesus ensinava seus discípulos contando inúmeras parábolas. Algumas vocês conhecem bem. Já estudamos, por exemplo, a do bom samaritano. Mas você também há de se recordar da famosa parábola do filho pródigo, ou mesmo da parábola do bom semeador. O fato é que quando o Senhor Jesus Cristo utiliza-se de parábolas para comunicar o seu ensino aos seus discípulos, ele está intencionalmente pensando em apresentar uma verdade de uma forma compreensível e atraente à sua audiência. Algumas parábolas possuem correspondentes, equivalentes às figuras dela. Outras nem tanto assim. Apenas um fundo moral. Mas o fato é que hoje eu quero me dedicar ao estudo do capítulo 20, nos versos 1 ao 16, na parábola dos trabalhadores na vinha. Eu poderia citar essa parábola como sendo a parábola do proprietário generoso, mas certamente os irmãos não saberiam qual parábola eu estaria me referindo. Então, prefiro utilizar-se da expressão contida na maioria das Bíblias aí, em seu caput, que diz a parábola dos trabalhadores na vinha. Que diz o seguinte: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de uma casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e lhes disse: ide vocês também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora 6ª e da hora 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o Senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora. Contudo, os igualaste a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigos, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti.
Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu, ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Essa é uma parábola um tanto curiosa. Ela é mencionada num contexto do capítulo 19, em que o Senhor Jesus Cristo quer esclarecer aos seus discípulos como se adquire a vida eterna. Se você olhar no capítulo 19, a partir do verso 16, você vai se deparar com um jovem rico. E esse jovem rico vem ao encontro do Senhor Jesus Cristo com a seguinte pergunta, com o seguinte questionamento: bom mestre, afinal de contas, o que eu farei? O que eu posso fazer de bom para herdar a vida eterna? O ser humano sempre tentou, ao longo da sua existência, dar uma ajudinha a Deus em prol da sua própria salvação. Há crentes que ainda nos dias de hoje, mesmo tendo compreendido o Evangelho de Cristo, querem em alguma medida justificar a sua própria salvação, dando uma forcinha para Deus em seu reino. E há dois grandes equívocos presentes nesse questionamento desse jovem rico. O primeiro deles é que ele tinha o entendimento que a vida eterna poderia ser adquirida por cada um de nós pelos nossos próprios esforços. É bem verdade que o Senhor Jesus Cristo nunca negou que a vida eterna está relacionada à plenitude da obediência à lei de Deus. Mas o fato é que nenhum ser humano, desde Adão, com exceção de Cristo, é claro, é capaz, ou foi capaz, ou será capaz de um dia obedecer integralmente à lei de Deus. A carta de Tiago nos diz que aquele que quebra um aspecto da lei, quebra a totalidade da lei. Portanto, não é possível ao homem observar perfeitamente a lei de Deus e colher como resultado da sua obediência perfeita a vida eterna. Mas ainda há um segundo grande equívoco presente nesse discurso desse jovem rico. Esse indivíduo, pelo menos, demonstra crer que ele e qualquer um de nós somos suficientemente capazes de praticar boas obras perante Deus, sem qualquer necessidade da intervenção do seu Santo Espírito em nossas vidas. Mestre, o que eu posso fazer de bom? Romanos 3, versículo 12, diz que não há um justo sequer. Não há quem faça o bem. Aos olhos humanos, podemos praticar boas obras. Mas, à luz das Escrituras, as obras de justiça exigem que, antes mesmo de serem praticadas, aqueles que o praticam tenham sido reconciliados com o Pai. Não existe qualquer possibilidade do homem, que já nasce debaixo da ira de Deus, praticar boas obras. E Jesus retorna ao questionamento daquele jovem rico, dizendo: por que você diz que deve praticar algo bom? Não é tanto o que você faz, porque bom é uma pessoa e só existe um: o Pai que está nos céus, o dono dessa vinha, o dono dessa casa de Mateus 20, o dono que sai e levanta de madrugada em busca
de contratar funcionários para trabalhar em sua vinha. Bom, só há um. E Jesus diz: mas eu vou mostrar a você, jovem rico, exatamente como obter a vida eterna. E Jesus menciona 6 dos 10 mandamentos àquele jovem. E a resposta que ele colhe daquele jovem é: muito bem, eu tenho observado e conheço a cada um desses mandamentos. E Jesus diz: será que de fato é assim? Faz o seguinte então, se você diz que ama o seu próximo, vende os seus bens e doe a totalidade dos recursos a esses que estão necessitando. Naquele exato momento, imediatamente, aquele jovem, então, deixa a presença do Senhor Jesus Cristo, profundamente triste e frustrado, e se retira da presença dos discípulos. E Jesus, então, profere uma pequena parábola, relacionando num quadro, numa pintura um tanto curiosa, 2 elementos, um camelo e uma agulha. E diz aos seus discípulos que dificilmente um rico será capaz de entrar no reino dos céus, porque o seu coração está orientado para aquilo que ele possui. É semelhante a um camelo passar pelo fundo de uma agulha. É possível um camelo passar no fundo de uma agulha? Não. Assim também é impossível que o homem adentre ao reino dos céus com o coração orientado por outras coisas. Não orientado para o próprio Salvador da sua vida, para o seu próprio Criador, para o Senhor de todas as coisas. Pedro, e juntamente com os discípulos, se assustam diante desse discurso, até porque existia uma concepção judaica, legalista, baseada no mérito, de que ricos eram aqueles que desfrutavam do favor de Deus. E é exatamente por isso que eles eram ricos. Porque Deus, de alguma forma, abençoava aqueles indivíduos. E Jesus vai dizer: olha, em outras palavras, a obediência que nós devemos ter à lei de Deus não deve ser o meio para nós entrarmos na vida eterna, no reino dos céus. A obediência que nós devemos prestar a Deus deve ser uma expressão de gratidão àquilo que Ele já fez e faz por nós. Nós devemos obedecer a Deus e a sua lei, a sua vontade, porque nós já fomos regenerados, porque nós temos um novo coração, e não porque queremos obter ou justificar essa salvação. Por causa dessa mentalidade, em 1517, o grande reformador alemão, Martinho Lutero, foi motivado a pregar as suas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, combatendo exatamente essa ideia de que a fé não é suficiente, que a graça não esgota tudo para a nossa salvação, que é necessário também obras. E ainda hoje, há muitos indivíduos que lutam para justificar a sua própria salvação perante Deus. É por causa desse entendimento baseado no esforço humano, na meritocracia, que Jesus vai proferir a parábola do proprietário generoso. E eu quero pensar com os irmãos nessa parábola olhando para o caráter de Deus. Porque, em outras palavras, essa parábola vai nos afirmar atributos que estão presentes no caráter de Deus. Mas Jesus, antes de proferir essa parábola, ele se preocupa com os seus discípulos.
Porque Pedrão diz: ora, se ele não vendeu tudo e deu aos pobres, mestre, eu quero dizer uma coisa ao Senhor: nós deixamos tudo pelo Senhor. Nós somos exatamente o oposto desse indivíduo rico, desse jovem rico. E o que será de nós? Nós somos salvos? E Jesus está dizendo para Pedro e para os apóstolos: olha, vocês ainda não entenderam. Não depende de vocês. A salvação, a vida eterna, não depende de qualquer ato de vocês. Depende tão somente da graça do dono dessa vinha. E é pensando nisso que então Jesus vai proferir a parábola do proprietário generoso, e eu gostaria de chamar a sua atenção para alguns atributos presentes em Deus a partir dessa parábola. Primeira verdade a respeito de Deus: é Deus quem sai em busca, é Deus quem sai em busca do homem. Observe o versículo 1. O reino dos céus é semelhante a uma vinha, cujo dono de uma casa levanta de madrugada e sai em busca de recrutar trabalhadores para a sua vinha. Quem tem a iniciativa ao longo de todo o drama da redenção das Escrituras é Deus, não é o homem. Lembra de Romanos 3, versículo 10 a 12? Não há quem busque a Deus. Não há um justo sequer. Não há quem faça o bem. Todos a uma se extraviaram. Nós vemos Deus saindo em busca de Adão e Eva no Éden, após cometerem o pecado da desobediência. Algum tempo depois, em Gênesis capítulo 2, nós encontramos o próprio Deus saindo ao encontro de um indivíduo chamado Abrão, e dando-lhe um novo nome, Abraão, e dizendo a ele: você vai deixar o lugar onde você reside, e você vai para o lugar a que eu vou te levar, e a partir de você eu vou formar um povo que será o estandarte entre todas as nações, o meu estandarte. Pouco tempo mais à frente, vemos Deus levantando outro homem, chamado Moisés, e dizendo: você irá libertar o meu povo. Mais adiante, vemos Deus chamando Samuel e falando: Samuel, vai à casa de Jefté, porque você vai ungir um novo rei sobre Israel, e o nome desse novo rei é Davi. Pouco tempo mais à frente, vemos um indivíduo chamado Jeremias. E se você não estudou a história de vida dele, estude. É muito interessante. Ele é considerado o profeta chorão. Mas no capítulo 1 do seu livro, ele diz que Deus o escolheu dentro do ventre da sua mãe. É uma história de Deus sempre sair ao encontro do homem. Nunca o homem ao encontro de Deus, porque o homem é incapaz de ter essa iniciativa. E sabe como Deus saiu definitivamente ao encontro da humanidade? Enviando o seu Filho amado Jesus Cristo. Essa é a história do dono dessa vinha. É Deus quem tem a iniciativa de sair ao seu encontro, como um dia ele saiu ao meu encontro, para me recrutar, para trabalhar na sua vinha. Mas eu gostaria de apresentar, diante dessas verdades, 3 conselhos a você que me ouve nessa noite. O primeiro conselho que eu quero deixar a você é o seguinte: é possível que entre nós existam pessoas que nunca receberam um convite do dono da vinha para trabalhar nessa vinha. Nessa oportunidade,
Você está sendo convidado pelo próprio dono da vinha a fazer parte do reino dos céus. É o Evangelho de Mateus, capítulo 20, quem o convida. Cabe a você nessa noite, tão somente reconhecer, aceitar, abraçar essa oferta e não adiá-la, não postergá-la. Mas ainda existe um segundo conselho. É possível também que entre nós existam aqueles que, tendo sido chamado pelo dono da vinha, nunca trabalhou em sua vinha. Trabalhar com terra exige diferentes funções. Arar a terra para preparar a terra para a semente, plantar a semente, regar a semente, colher, pulverizar alguns produtos para que a praga não alcance aquela plantação. Fato é que o dono dessa vinha não nos chama a conhecer a vinha e a passear nela. Sabe o que o dono da vinha faz? Chama homens e mulheres, adultos e crianças para trabalhar em sua vinha. Se houver alguém entre nós que entende já ter sido chamado pelo dono da vinha, mas nunca trabalhou na vinha, eu diria que é possível, ou melhor, provável, que você nunca tenha sido chamado efetivamente. E você esteja completamente enganado a respeito desse convite. Mas ainda existe um terceiro conselho que eu quero deixar para você que me ouve nessa noite. Se você de fato foi chamado pelo dono da vinha, não endureça o seu coração. Aceite o convite e trabalhe no lugar exatamente em que Ele está alocando você no reino. Quero dizer à Igreja Batista Vida Nova que os primeiros sinais de Deus me chamando ao ministério pastoral era quando eu ainda era um pré-adolescente. E esse chamado foi sendo desenvolvido em meu coração até que eu chegasse à minha idade jovem e dissesse: eis a hora de eu ir me preparar para trabalhar no campo. Há muitos que lutam com o chamado que o dono da vinha lhe oferece. Deus fala: eu quero que você plante, e Ele quer regar. E o dono fala: por que você está regando? Eu mandei você plantar. Ele diz: porque eu ainda não estou preparado para plantar. Regar é mais fácil, é derramar a água. Tolice, besteira, não postergue o chamado que Deus lhe confiou. Deus nunca chama os seus servos sem capacitá-los para a sua obra. E eu quero dizer uma coisa a você que me ouve, aqui nesse culto ou pelo áudio. Deus sempre chama homens e mulheres para feitos grandiosos. A obra que Deus nos confia não é uma obra pequena, é uma obra grandiosa, além de nós. Deus não chamou Davi para um pequeno ato frente ao povo de Israel. Deus não chamou Moisés para um pequeno ato. Deus não chamou Abraão. Deus não chamou a tantos, a Paulo, a João, a Pedro. Todas as vezes que Deus chama homens e mulheres, Ele confia a grandiosos feitos. Então, se há alguém entre nós que está lutando para obedecer ao chamado que Deus lhe confiou, desista.
É como Cristo fez com Paulo a caminho de Damasco, dizendo: Saulo, Saulo, duro é para você recalcitrar contra aguilhões. Não adianta querer resistir. Se entregue. Coloque uma bandeira branca e diz: eu me rendo. Você não vai conseguir resistir aos decretos que Deus estabeleceu para a sua vida. Lembra de Jonas? Ele tentou. Deus é quem tem a iniciativa de sair ao nosso encontro. Se você hoje foi alcançado pela vida eterna, pela salvação em Cristo Jesus, foi porque Ele lhe outorgou. Não depende de mim ou de você ou de qualquer coisa que possamos fazer. Mas ainda há um segundo atributo, ou uma segunda marca presente no caráter de Deus. Deus, além de ser aquele que tem a iniciativa de sair ao encontro do homem, Ele também é extremamente rico em graça e em generosidade. E essa graça de Deus, ela é notória, ela é visível, ela é manifesta pela generosidade com que o dono da vinha tratou os últimos trabalhadores. Mateus, por ser um judeu e escrevendo o evangelho para judeu, ele usa o relógio judaico. Hora 0, hora 3, hora 6, e vai até a hora 12ª, quando se encerra o período comercial judaico. Isso equivale às 6 da manhã, às 18 horas do dia. Então a hora 0, ou de madrugada, é às 6 da manhã. A hora terceira é 9 horas da manhã. Meio-dia, 15 horas, até às 17 horas, aquele dono da vinha sai ao encontro, recrutando funcionários para a sua vinha. E sabe o que é mais interessante? Quando finda-se o horário comercial, então o dono da vinha chama o seu administrador e fala assim: vamos acertar as contas, mas nós vamos começar pelo sentido contrário. Primeiro pelos últimos. E os últimos serão os primeiros. Mas percebam que não há distinção no reconhecimento. Ambos ganham o mesmo valor, um denário. Um denário era uma moeda de prata romana, equivalente ao salário de um dia, para a subsistência de um indivíduo dentro do império. Em outras palavras, aquele dono da vinha não precisava nem sequer recrutar às 17 horas aqueles que ainda estavam desempregados, nem muito menos remunerá-los com o salário integral de um dia. Mas a generosidade, a graça, a bondade daquele dono fez com que remunerasse ele, esses últimos trabalhadores, igualmente os primeiros. Isso é graça. Isso é graça. Receber aquilo que nós não merecemos. Foi exatamente o que aconteceu com cada um daqueles trabalhadores. Das 17, das 15, do meio-dia, das 9, até chegar aos das 6. Mas o grande problema é que quando a graça de Deus não é corretamente compreendida, ela culmina em pecado. Sabe o que o texto nos ensina? Lá no versículo 11, que aqueles que trabalharam o dia inteiro, debaixo do calor do dia, do sol, e estavam mais fatigados, eles começaram a murmurar.
eles começaram a questionar aquele dono, dizendo: ele não é justo, porque ele pagou igualmente aos últimos ao que trabalharam o dia inteiro. Só que essa é uma visão míope, doente, distorcida. Porque lá no versículo 1 e 2, você vai perceber que o dono da vinha contratou e acordou esse valor. O dono da vinha não demonstrou desprezo algum por aqueles que trabalharam mais tempo em sua vinha. Pelo contrário, ele manifestou um amor e um cuidado que iam muito além da sua própria propriedade. Ele visava o bem-estar daqueles últimos trabalhadores. Esse é o dono da vinha. Em outras palavras, a ética operante dentro do reino de Deus não se restringe a chorar apenas com os que choram. Mas a ética operante no reino de Deus também diz respeito a se alegrar com os que se alegram. Não importa se foi um indivíduo que viveu 70 anos de vida cristã, ou se foi um ladrão ao lado na cruz de Cristo. O fato é que ambos irão herdar o reino dos céus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Eu estou indo para lá prepará-las. Se não fosse assim, eu não vou teria dito. Mas eu quero dizer a vocês que eu vou preparar lugar para cada um de vocês, e quando eu completar essa obra, eu voltarei para buscá-los, para herdar esse reino dos céus. A generosidade, a graça de Deus em Cristo Jesus é algo incompreensível ao homem. Portanto, não tente questionar a bondade desse Deus. Tão somente se aproprie dela e demonstre gratidão por ela. Como quando o Senhor Jesus Cristo, aqui no Mateus 20, como não existia, a igreja ainda não havia sido estabelecida sobre a face da terra, ela só passa a aparecer em Atos 2. Provavelmente, Jesus está fazendo um paralelo entre judeus salvos de gerações anteriores àquela. Jesus está dizendo, olha, talvez aqui, comparando na sua parábola, os eleitos do povo de Israel, da geração de Abraão, sejam esses da hora 0 ou das 6 da manhã. Talvez os eleitos da nação de Israel, seja da hora 9, seja aqueles lá da geração de Moisés. Talvez os eleitos do meio-dia sejam da geração de Davi. E certamente os eleitos da hora 1/10 serão aqueles que serão um remanescente fiel, que irão confessar a Cristo como Salvador de suas vidas, como diz Jeremias capítulo 31. Eu quero ler os versos 33 e 34. Porque esta é a aliança que eu firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, os dias da tribulação, diz o Senhor, na mente eu lhes imprimirei as minhas leis, e também no coração eu lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois eu perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Há um remanescente que Deus haverá de chamar na hora 1/10, lá na frente. Um remanescente fiel. Aqui ele não está falando com a igreja. Volto a insistir, Mateus capítulo 20, a igreja nem existia na face da terra. Aqui Jesus está ensinando aos seus discípulos que de diferentes gerações
de eleitos, haverá ainda aqueles que herdarão o reino dos céus no porvir, e que eles serão tão agraciados quanto os das gerações anteriores. A ordem pouco importa. O fato é, ambos herdarão o reino dos céus, ou melhor, a vinha desse grande dono generoso. Há ainda uma terceira verdade nessa parábola. Eu quero chamar a sua atenção especialmente ao versículo 15 de Mateus capítulo 20. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Deus é soberano. Ele distribui os seus pertences conforme lhe apraz, conforme os seus desígnios e a administração dos seus propósitos, que nós não conhecemos em sua totalidade. Mas nem pelo fato de desconhecermos, Deus deixa de ser justo e bom. Deus é soberano. Não podemos enveredar ao longo da nossa vida cristã de uma forma muito especial, quando estamos em sofrimento ou passando por lutas. Não podemos questionar a bondade de Deus, como esses trabalhadores questionaram a bondade do dono da vinha. Precisamos tão somente dizer: ainda assim, o Senhor é bom. O Senhor é bom. O tempo todo, Ele é bom. Podemos desconhecer os seus planos, mas Ele continua sendo bom. Podemos não compreender nesse momento, mas Ele continua sendo bom. E a bondade de Deus, a justiça de Deus, a sua soberania, não pode ser questionada pelos seus funcionários, os trabalhadores do seu reino. Todas as vezes que nós agimos reclamando das bênçãos que desejamos receber e ainda não recebemos, nós manifestamos a nossa ingratidão a Deus por aquilo que Ele já nos confiou. Todas as vezes que murmuramos, questionamos a Deus, por ainda não termos recebido aquilo que pedimos a Ele, nós manifestamos ingratidão e descontentamento por aquilo que Ele já nos confiou. Quero concluir essa reflexão oferecendo de uma forma prática 3 considerações finais. Primeira delas, evite comparações. Evite comparações. A comparação sempre é seguida de ingratidão. Os primeiros trabalhadores se frustraram por querer comparar-se aos últimos empregados do dia. Consequência disso, murmuração. Evite comparações. Sabe o que a Bíblia nos ensina em relação à comparação? Fuja dela. Conhece o Salmo 73, o Salmo de Asaf? Ele diz assim: eu entrei em crise, quase me resvalaram os pés. Eu praticamente estava caindo da fé. Sabe por quê? Porque eu fui olhar para a prosperidade dos ímpios. Evite comparações. Olhe para aquilo que Deus confiou a você. Seja grato a Deus por isso. Fuja de comparações. Mas por que aquele funcionário do meu trabalho ganha mais do que eu? Se você me perguntar, eu vou te dizer, porque Deus quis assim. Ah, mas não é justo. Você é o primeiro trabalhador. Está questionando. Aprenda com a parábola dos trabalhadores da vinha. Fuja disso. Asaf diz no Salmo 73, eu quase abandonei a minha fé. Os meus pés se resvalaram, até que eu adentrei o santuário. Ah, e ali caiu a ficha. Eu vi que o fim
dos ímpios é terrível, e o meu é muito bom. Então não vale a pena usufruir ao longo de 70, 80, 90 anos nessa vida, bem-estar e colher uma eternidade inteira de condenação. Fuja de comparações. Segundo conselho, nós precisamos aprender a viver contente e satisfeito em toda e qualquer circunstâncias. Há certas coisas em nossas vidas que nunca vão mudar. Ouça aqui, olha para mim aqui agora você. Escuta o que eu vou dizer a você. Há coisas em nossas vidas que nunca vão mudar. Ah, pastor, Deus me livre, bate na madeira. Não é não. Porque Deus colocou em nossas vidas com um propósito bem definido, para que a gente se aproxime dele e viva a independência dele. Como, por exemplo, foi o espinho na carne de Paulo. Há coisas em nossas vidas que nunca irão mudar. E o que eu faço diante disso? Eu trabalho o meu coração para ser grato a Deus por elas. Isso é contentamento. Nessa viagem que eu cheguei na sexta-feira passada, eu entrei em uma daquelas lojas de departamento e comprei um souvenir para mim e para minha esposa. Mas eu comprei essa caneca por causa da mensagem contida nela. E diz mais ou menos assim: Deus, numa espécie de uma oração, de uma súplica, me dê a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que eu posso, e a sabedoria para fazer a diferença. Eu comprei e falei, vou deixar diariamente em um lugar visível na minha cozinha, para que eu sempre me lembre de ser grato a Deus. Precisamos aprender a ser gratos a Deus. Não reclamar daquilo que nós não temos. Não olhar para a grama do vizinho e achar que ela é mais verde. E sim dizer obrigado por aquilo que o Senhor me confiou. Por último, quero lembrar você que me ouve, que a salvação é pela graça somente. E se ela de fato é gratuita e ofertada a nós, nós devemos viver em função disso. E não tentando, com os nossos próprios esforços e o suor do nosso rosto, querer justificar os nossos atos diante de Deus. Fazemos o que fazemos como expressão de gratidão a Deus pelo que já recebemos. Quando contribuímos aqui, numa atitude de adoração a Deus com as nossas ofertas, nós entregamos porque nós já recebemos. E quando depositamos aqui à frente as nossas contribuições, é uma manifestação de gratidão a Deus, e não o inverso. O que se é pregado aí fora é entregue para poder receber. Nós não cremos assim. Nós entregamos porque nós já recebemos. Seja grato a Deus e viva em conformidade com a graça salvadora que em Cristo Jesus Ele nos outorgou. Baixe comigo sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar. Mas eu gostaria de deixar um convite que não é meu, é do dono da vinha, a todos que me escutam aqui nessa noite. Se você ainda não foi recrutado a trabalhar no reino dos céus, nessa parábola simbolizada por essa vinha, na noite de hoje, esse dono o convida a fazer parte do seu reino, da sua história. Não é um compromisso com o pastor Roni, não é um convite da Igreja Batista Vida Nova, é um convite do próprio Deus da vinha.
Se você entendeu essa mensagem na noite de hoje, eu quero dizer que Deus saiu ao seu encontro. E talvez você ainda não tenha percebido, mas eu gostaria de orar por você. Enquanto toda a igreja está de cabeça baixa, olhos fechados, se alguém na noite de hoje deseja tomar essa decisão, de aceitar esse convite, entregando sua vida a Cristo Jesus, porque sabe que é pecador e precisa de Cristo Jesus como Salvador da sua vida, eu pediria que você levantasse uma das suas mãos, enquanto toda a igreja está de cabeça baixa, olhos fechados.